Fala galera, tudo bem? Como que vocês estão? Guilherme Peterlini aqui, diretamente do meu carro, para mais um vídeo sobre o universo de energia solar. E esse vídeo aqui é uma continuação dos outros dois vídeos que eu postei anteriormente sobre compatibilidade de módulos, onde a gente analisa ali a corrente máxima, né, a corrente de curto-circuito, e a quantidade máxima de módulos que dá para colocar em série, né, no inversor. Aumentando aí a string, né, colocando a string com o número máximo de módulos de acordo com a tensão e fazendo aquele comentário ali sobre a correção de temperatura, né, onde quanto mais frio for o local, maior vai ser a tensão do módulo. Então isso precisa ser considerado na hora de calcular a quantidade máxima de módulos que nós vamos colocar em série para não danificar o equipamento. Esse vídeo aqui, ele tem uma pegada diferente, né? Nos outros vídeos eu falei sobre quantidades máximas, né? Dimensionamento máximo, como chegar ao máximo do equipamento e por aí vai. Porém, os vídeos anteriores, eles servem mais como uma informação para você não danificar o equipamento e não perder a garantia. Porque na hora de fazer o dimensionamento, na hora de fazer projeto, é diferente. Você não pode usar como tensão e corrente de operação os valores máximos. Isso daí você tem que analisar no projeto, né, se você está ultrapassando esses limites, para você não danificar o inversor. Mas na hora de você fazer o dimensionamento, você tem que verificar pontos de eficiência. E é nisso que é muito importante e é o tema desse vídeo. Os módulos, eles possuem no seu datasheet dois parâmetros muito interessantes, que é a corrente de operação e a tensão de operação. Esses que são os parâmetros que o inversor vai receber, né, de corrente, de tensão, durante a operação. Por isso que é tensão e corrente de operação. Quando você analisa a curva IV, e daí também fazendo um parênteses aqui, no futuro nós vamos ter um vídeo com eu desenhando a curva IV, para vocês entenderem um pouco melhor, vai ficar mais fácil. Mas voltando, quando a gente analisa a curva IV, existem dois pontos que são os pontos de operação, que eles não são ponto máximo de corrente e de tensão, eles estão abaixo. Esse valor são valores de operação, o que significa que quando o inversor estiver em circuito fechado, quando ele estiver operando, ele vai extrair esse valor de corrente e esse valor de tensão que vai ficar os módulos. E esses valores que são importantes na hora do dimensionamento de operação do inversor. Claro, a gente não pode ultrapassar os limites de tensão máximo utilizando o circuito aberto e também não pode ultrapassar o valor máximo de corrente utilizando o valor de curto-circuito, que foi o que eu expliquei nos últimos dois vídeos. Porém, no inversor, ele tem lá uma informação muito importante, que é a faixa da operação da MPPT. Muitas vezes, o inversor ele suporta até 600 volts. Só que a MPPT trabalha até 500 volts. Então, se você trabalhar com 550, o inversor ele não vai operar muito bem. Por quê? Ele, apesar de estar dentro da faixa máxima, ele está fora da faixa de operação. E o inversor pode ficar em stand-by ou pode ficar com uma potência baixa. Então, isso é muito importante, né? Na hora de fazer o dimensionamento, considerarmos a faixa de operação da MPPT para atingir a melhor eficiência. Então, geralmente, essa faixa ela é abaixo dos limites máximos. Então, na hora que você for fazer o dimensionamento do projeto, quantidade de módulos que você vai colocar em série, considere a quantidade que se encaixe dentro da faixa da MPPT. Beleza? Além disso, alguns inversores, principalmente os maiores, eles possuem uma faixa de máxima operação. E é aí que nós vamos ter que entrar. Então, cada vez mais afunilando. Se nós queremos a máxima eficiência, a máxima operação do equipamento, nós temos que trabalhar nessa faixa. O que eu quero dizer aqui com um exemplo. Às vezes, o inversor ele é trifásico e ele possui ali um limite máximo de 1000 volts. Beleza. Se ultrapassarmos 1000 volts, vamos danificar o equipamento. Então, não podemos ultrapassar 1000 volts. Porém, a faixa MPPT é até 900 volts. Ou seja, temos que fazer um projeto até 900 volts, porque acima de 900 volts, por exemplo, 950, ele já não vai operar, porque está fora da faixa da MPPT. Porém, existe ainda um outro parâmetro,
que é a faixa de operação máxima. Vamos supor que é até 800 volts. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você fazer um projeto em 750 volts, o inversor ele vai operar no seu máximo. Se você fizer um projeto, seguindo essa linha de exemplo, em 850 volts, ele vai operar, porque ele está dentro da faixa MPPT, que é até 900. Porém, ele não vai atingir o máximo dele. Então, se você quer fazer um projeto bem otimizado, que atinja o máximo dele, né, o máximo possível, você tem que considerar a faixa de operação máxima, né, do inversor. Beleza? Então, nesse vídeo aqui, eu gostaria de falar sobre isso. Que apesar de nós termos a faixa de operação, a tensão de operação máxima para não danificar o equipamento, nós temos outras faixas de operação, como a faixa da MPPT, onde nessa faixa da MPPT é onde que o inversor vai operar. E além disso, em alguns equipamentos, principalmente os trifásicos maiores, eles possuem a faixa de máxima operação, que eles chamam de full load, que é a faixa de tensão onde o equipamento vai operar no seu máximo, onde ele vai ter a maior eficiência possível, onde dentro dele os estágios de conversão vão trabalhar da melhor forma, sendo mais eficiente, tendo menos perdas, consequentemente mais potência, mais produção de energia. Então muitas vezes fica uma sempre abaixo da outra, muitas vezes não, nem todas as vezes. A tensão máxima para não danificar o equipamento, depois nós temos a tensão de operação da MPPT para o inversor operar, e depois nós temos a faixa de operação mais eficiente, a faixa full load ali de operação máxima. Por isso que, mesmo o inversor ele tendo um range de operação, né, muito grande, não é muito legal você ficar sempre próximo do limite, né, porque ele não vai operar muito bem, ele tem suas faixas de operações mais baixas. E o inversor ele consegue trabalhar melhor com uma tensão mais baixa, ali com um trifásico, por exemplo, nos seus 700 volts, ele consegue trabalhar bem. Isso depende, claro, de inversor para inversor. O ideal é sempre no datasheet e também no manual de usuário, porque às vezes o datasheet é uma versão simplificada do manual de usuário, bem simplificada, né? Mas no manual do usuário tem mais detalhes. E lá fala, ó, a faixa MPPT é essa, beleza? Se você trabalhar dentro dessa faixa, o inversor vai operar, mas se você ficar com os valores muito altos ou muito baixos, também isso acontece, você vai ficar fora da faixa de máxima potência, que é a full load. Então, se você quer trabalhar o inversor no máximo, que ele atinja essa potência máxima, você tem que trabalhar dentro dessa faixa full load, que aí ele vai especificar lá. Às vezes é de 300 a 650 volts. Então, dentro dessa faixa menorzinha, se tiver tudo certinho, ele vai trabalhar na sua potência máxima. Porque o mesmo ocorre para tensão baixa. Pensa, como que você quer entregar uma máxima potência se a tensão está baixa? Então, por isso que essa faixa de full load, ela também ela é mais estreita, né? Ela é de 300 a 600 volts, mais ou menos. Sendo que, às vezes, a faixa do MPPT é de 200 a 900, um exemplo. Né? Então, se o inversor tiver com 250 volts, ele vai operar. Só que ele vai estar com uma potência não no máximo. Beleza? Porque ele está fora da faixa de máxima potência. Então é isso. O objetivo desse vídeo foi falar sobre essas novas faixas aí para o seu dimensionamento e otimizá-lo cada vez mais. Beleza? Vamos nos falando aí. Se inscreva no canal, deixa um like se vocês gostaram e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.